Olá pessoal, esse é mais um episódio do podcast Filmes Clássicos. Começamos nesse momento o episódio 58, trazendo mais um grande clássico do cinema americano, filme intitulado no Brasil 12 Homens e uma Sentença, no original 12 Angry Men de 1957. Esse filme é a estreia no cinema de um dos ótimos diretores americanos, muitas vezes esquecido. Sidney Lumet é o homem que dirige esse filme, que foi produzido e estrelado por Henry Fonda. 12 Homens e uma Sentença é um dos clássicos mais conhecidos do cinema e por isso mesmo a gente não vai te poupar de spoilers. Então é muito bom que você tenha visto esse filme, que eu acho que você já viu, né? Se você quiser saber mais aqui sobre o que a gente anda postando, né, acesse a nossa página oficial www.filmesclassicos.com.br. Lá você encontra os links para as nossas redes sociais. A gente está no Facebook, no Twitter, também na Filmou. E no Facebook a gente tem um grupo que é podcast Filmes Clássicos. What's the matter with you guys? You're letting them slip through our fingers. Slip through our fingers? Are you his executioner? You cut it. Ever since you walked into this room, you've been acting like a self-appointed public avenger. Shut up. You're a sadist. 12 men turned into 12 clawing animals. Kill them all. Kill them. Bom, então estamos de volta hoje aqui, pessoal, para falar do filme 12 Homens e uma Sentença. Alexandre Cataldo falando de Blumenau, beleza, Alexandre? Beleza. Guilty. E eu vou de Not Guilty. Eu sou Fred Almeida, falo aqui do Rio de Janeiro. 12 Angry Men, 1957. Filmaço, hein? Mais um filmaço. Incrível como tem filme pra cacete, né? Bom pra gente fazer podcast. Temos programação até 2028. 2028. Nem tanto, né? A gente faz nossa programação anual, mas é curioso que a gente acabou de fazer um episódio de um filme muito focado nos personagens femininos, né? Que foi A Malvada. E agora a gente faz um filme que não tem personagem feminino nenhum. São 12 homens numa sala de jurados, né? E dois filmaços bastante interessantes, ambos forte no roteiro, diálogo, personagens, né? Sem muita ação. E foi uma coincidência, né? Que a gente não planejou isso, né? Foi uma coincidência, mas pô, é um filme magnífico, né? Que a gente vai conversar sobre ele hoje. Um filme daqueles confinados, né? Eu acho que talvez seja um dos grandes exemplos de filme confinado, que é passado quase todo dentro de um mesmo ambiente, que é um filme que a gente vai comentar o fato dele ter sido um filhote da televisão, né? Ele veio na esteira de uma teleplay, né? Uma peça ao vivo num programa de TV que semanal, né? Da CBS e tal. E esse filme veio na esteira disso aí. Ele herdou técnicas de televisão, ele tem a cara de televisão, tinha tudo para ser um filme sem graça por causa disso, um filme monótono e tudo. No entanto, resultou um filmaço acredito muito ao talento do Lumet, Sidney Lumet, o diretor, estreante, né? Sim. E também pelo seu diretor de fotografia, o Boris Kaufman, que eles conseguiram fazer ali, parece que cerca de 360 planos, né, nesse filme diferentes, e praticamente nenhum igual ao outro. Sempre extraindo o melhor ângulo, a melhor maneira de visualmente tornar interessante essa história que poderia de outra maneira, na mão de um diretor fraco, né, sem imaginação, se tornar uma peça filmada, né? Não precisa ir muito longe, né? Você assistiu, eu também assisti hoje, inclusive, a essa teleplay que você falou, né? Que deu origem a tudo aí no texto do Reginald Rose, né? O cara que escreveu a teleplay, escreveu o roteiro aqui e produziu também o roteiro. A gente vai falar um pouco mais dele. Mas não precisa ir muito longe. Você vê essa teleplay e você vê a diferença. Uma coisa muito mais tradicional. Uma coisa cinematográfica
E uma coisa que, ok, né? É o que você falou, é televisão feita ao vivo, não tem ali diretor corrigindo a atuação na hora, né? Imagino que corrigiram, ensaiaram e tudo para fazer aquela peça ao vivo, né? Entre aspas. Peça entre aspas. Não tem a possibilidade de compor planos diferentes. Não né? tem corte, né? Tem corte de uma câmera para outra, mas tem até um momento lá que você vê um pedaço da câmera lá, dá para ver a câmera aparecendo e tal. Mas não tem como corrigir, né? É como se fosse um teatro filmado mesmo. A câmera tem uma limitação ali no espaço e tudo. E não tem a qualidade cinematográfica que esse filme aqui tem. Como você bem falou, foi muito inteligente em perceber que para o filme confinado não ficar enfadonho, ele tinha que fazer, às vezes, a mesma coisa de formas diferentes. Né? Lembrando que quando a gente fala filme confinado, nesse caso a gente está falando de os mesmos atores, os mesmos 12 atores durante 1h30 numa mesma sala, o mesmo set, né? Quase em tempo real. Quase em tempo real. Que acho que não é. Mesmo figurino, eu também acho que não é. Com o mesmo figurino. Então, o que tinha para tornar isso interessante, né? Claro, nós temos aí um roteiro muito bom, uma história muito boa, né? Que consegue ser mais tenso e com mais suspense do que muitos filmes de suspense, propriamente, né? E uma série de subtemas, né, sociais, políticos e sobre preconceito e tudo mais. Não é um filme bobinho de tribunal, né? Aliás, não dá nem para enquadrar perfeitamente como filme de tribunal, já que do tribunal e do julgamento propriamente a gente vê muito pouco, né? Só uma cena introdutória para dar uma contextualização no que vai acontecer, mas o filme é um filme de júri. A gente conhece um aspecto do filme do tribunal, talvez, né? Quer dizer, o que acontece numa sala de júri. E isso eu acho interessante, essa reflexão, porque se você pensar, nós estamos ferrados, né? Porque mesmo que o sistema jurídico dessa forma funcione, e o americano acha que funciona bastante, esse filme aqui mostra como os seus problemas pessoais podem influenciar num veredito, né? Porque, ok, a gente tem um cara que é o herói lá, que é o personagem do Henry Fonda, né? Que acaba virando o jogo. Mas se não tem um cara desse tipo, a coisa podia degringolar. A gente acostumou a, talvez, enquadrar esse tipo como herói, mas, na verdade, ele mesmo não se coloca como herói. Eu não sei se dá para se chamar... herói, é um cara, entre aspas. Né? Eu entendi o que você quis dizer, mas é um cara comum, né? Mas que tem o mérito de não se deixar levar pelas conclusões já formadas antecipadamente, pela pressa, pelos preconceitos, no sentido bem literal mesmo da palavra, né? De já chegarem ali com um conceito rapaz. O que acontece é que a gente percebe que os outros 11 jurados, eles já chegam votando pela condenação, muito mais pela imagem que eles têm daquele rapaz, e não pelos fatos em si. Né? Pelos fatos também, pelos testemunhos, mas eles não questionam nada. Né? Os testemunhos que depois se provam, no mínimo, suspeitos também, né? É um filme muito interessante, faz a gente pensar. Eu acho que tem uma característica desse filme que conquista a maioria das pessoas que assistem, né? E me conquistou, que é talvez um dos melhores exemplos de filme que convida o espectador a meio que participar do filme. A gente não consegue assistir esse filme e ficar totalmente alheio apenas como um espectador, a gente participa, porque a gente se vê o tempo todo como um daqueles jurados ali, pensando o que a gente acha, afinal é culpado, não é? A gente se posiciona, a gente é um pouco a continuação daquele júri ali. E eu acho que esse era um objetivo desse roteiro do Reginaldo Rose, né? Fazer do leitor, ou fazer de quem tivesse assistindo. Telespectador mesmo, né? Já que é para TV. Fazer lembrando até aquele famoso da Globo lá, muitas décadas atrás, o Você Decide, né, e tal, quer dizer, a pessoa dava palpite, no caso ela telefonava, aqui não tinha essa interação, mas o cara interage mentalmente, né, assistindo e pensando
como que ele reagiria. Até essa escolha do filme, né, de não colocar nome nos personagens, né, só no final que a gente vai ter acesso ao sobrenome de 2 personagens, mas ao longo do filme é jurado 1, jurado 2, jurado 3, quer dizer, eles têm números, a gente não precisa saber o nome deles, e acho que isso é proposital no sentido do... Primeiro que não interessa muito, eles não estão ali para criar uma amizade, um vínculo nem nada, então estão ali para discutir debater sobre o julgamento, dar sua decisão e ir embora, provavelmente nunca mais vão se ver na vida. Mas esse fato da gente não saber o nome deles, eles nem se apresentarem uns aos outros, isso é também para criar uma impessoalidade, né? Quer dizer, a gente se aproxima mais dos personagens porque é isso que você falou, pode ser a gente ali. Eles ali não são, né, o João, o Antônio, eles são símbolos de uma sociedade, extratos de uma sociedade, de pensamentos diferentes dentro de um grupo social, né? Eles não estão ali para serem um personagem que a gente conhece, se afeiçoa a ele especificamente, mas talvez pela maneira dele ser. Então, naturalmente, a gente acaba simpatizando com o personagem do Fonda, não porque ele é um bom arquiteto, porque ele é casado, porque ele tem 2 filhos, não, 3, não é porque pela maneira como ele lida com as situações, a maneira dele pensar, dele expor, sempre com paciência, né, e com calma, mesmo sob ataques, e sob deboche, sob crítica o tempo todo, e quase agressão, ele se mantém, né, firme e ele é aliás é o... Pela astúcia também, né? Porque pela ele astúcia. Sim. Ele faz alguns dos outros, né, caírem em pequenas armadilhas ali, se contradizerem. Só lembrando que, para quem conhece outros filmes do Henry Fonda, esse é um personagem bem na linha do que ele geralmente faz, né? Um cara sensato, ponderado, que fala manso, moral elevada, fala devagar, né? Uma moral elevada, né? E era o tipo de personagem. Aliás, eu acho que, como a gente está falando aí da gênese do filme, né? É fundamental dizer que virou filme muito por causa do Fonda, né? Porque ele assistiu essa teleplay lá de 54 da CBS. Era um programa chamado Studio One, né? Um programa de TV produzido pela CBS, que era justamente onde escrito sempre os roteiros pelo Reginald Rose e a direção do Schaeffer, né? Do Franklin Schaeffer, né? Franklin Schaeffer, isso. Que Schaeffer. Até foi um diretor... Schaffner. Que é um cara que até fez filmes importantes. Ele fez Planeta dos Macacos depois, isso, né? Papillon. Consta que o Henry Fonda assistiu, gostou, se interessou muito pela história e tal, e foi atrás dos majors aí, dos grandes estúdios de Hollywood, para tentar produzir esse filme sem sucesso, né? Afinal de contas, a gente até entende, né? Não é um filme que vai interessar muito a um produtor, um filme confinado, que se passa num júri. O cara olha assim e pensa, tem tudo para ser um filme, né, de TV, né? De pouca bilheteria. E vamos, né? lembrar que nessa época, o que estava recuperando o cinema, até rivalizando com a televisão, era a produção de filmes coloridos, Technicolor, widescreen, quer dizer, aqueles filmes enormes, né, com tela enorme, justamente para se distanciar do produto da TV, que era aquela telinha quadradinha, né, close para lá, close para cá, porque você não pode dar um plano muito grande porque fica pequeno na TV. Então seria quase como você falar que o cinema se rende à TV e vai mostrar o que a TV mostra também, só que numa tela maior. Aí nessa ele resolveu criar a produtora dele, né? E aí levou para a United Artists, que era uma produtora que historicamente tinha portas abertas para produções independentes, né, e tal. Para fazer a distribuição, parece, né, que foi a United. Na verdade, ele foi uma produtora dele com o próprio... Com o Reginald Rose, isso. E aí decidiram, né, fala aí, decidiram escolher o Sidney Lumet, né, o Lumet ele era novato no cinema, na verdade, nunca tinha dirigido um filme. Esse é o primeiro filme dele. Esse é o primeiro filme dele, a estreia dele, mas ele cinema, já era considerado veterano também na televisão, né?
Então ele, de programas como esse, do Studio One, e tinha outros similares, ele tinha participado de programas como... Ele tinha uma série chamada Danger, que ele dirigiu 150 episódios. Essa Danger e um outro, que eu até vi um episódio, uma coisa meio engraçada até, que era chamada You Were There. Você viu esse aí? Não, não vi. You Were There eram programas assim, que eram na mesma linha assim como se fosse um julgamento sobre um fato, uma apresentação meio jornalística sobre um fato, mas fatos do passado, da história. Levava lá para a Grécia Antiga, onde Sócrates está preso, Sócrates vai ser condenado, será? É uma coisa até meio engraçada, assim, sabe? Aí botava lá, tipo um repórter entrevistando o Sócrates. Exatamente. E aí Sidney Lumet. Não, tá falando do Henry Fonda, ele acabou escolhendo o Lumet, de quem ele, o qual ele já conhecia também de um curso de atores e tal em Nova York, né? O Sidney Lumet, ele dava aula, ele foi ator, né? Foi ator mirim, até participou de um filme em 1939 chamado Os Deserdados, que até com aquela Sylvia Sidney e tal. Então ele foi ator mirim. E depois ele teve um período da carreira dele que ele se dedicou ao teatro e se dedicou a dar aula de atuação também, né? Então ele formou um curso até que meio que rivalizava com a escola do método, do Strasberg, né? E é até curioso, porque depois, ao longo da carreira do Sidney Lumet, ele vai ser muito reconhecido por ser um diretor que eleva seus atores, né? E ele vai ser reconhecido muito por atores que trabalham com método, né? Isso, nesse filme nós temos aí o Martin Balsam, por exemplo. Era uma cria do Actors Studio, né? E que eu acho até que estava, não sei se estava estreando, não, ele não está estreando porque ele trabalhou no Sindicato de Ladrões também. Mas ele estava início de carreira, ainda não era conhecido. Não era muito conhecido, né? Na verdade, outros atores ali também, né? Na verdade, dos 12 ali, só o Henry Fonda era já... O Lee Jacob também, sagrado, né? Tinha e o Lee Jacob também já era mais conhecido, mas ainda não era famosão. Não era, mas tinha feito Sindicato de Ladrões também. Isso, Os outros todos, eles eram atores aí conhecidos de TV, teatro em Nova York, né? Esse filme está muito relacionado com Nova York, ele foi produzido e filmado em Nova York, né? Os atores, a maioria, como falei, do teatro em Nova York e tal. O que é mais uma ligação com essa produção da TV, né, que estava centrada em Nova York, né, afastada aí, portanto, de Hollywood. E uma coisa interessante é que essa linha de filmes com um tom um pouco mais realista, abordando temas sociais, ela meio que, não sei se dá para dizer que começou, né, claro, vamos deixar de fora cinema neorrealismo italiano e tal, mas o cinema americano dá para dizer que isso começou meio ali com Sindicatos Ladrões, né, em 54, filme do Elia Kazan e tal. Ou você lembra de coisas anteriores ali? Eu acho que talvez pudesse falar do próprio filme do Kazan lá de 47, ou... não sei, tem filmes, por exemplo, o Cidade Nua, não é, de 1950? 48, então. Já é um filme também muito feito em locação, né? Quase mas eu no caso aí não falei nem por causa da locação, mas pela temática ali, meio sim, pela temática. Meio áspera, né? De tratar um tema. Isso dá para ter um Sindicato de Ladrões, outro na mesma linha que tem bastante relação. É o Marty, filme de 55, que inclusive... Com Ernest Borgnine, né? Ganhou o Oscar. Papou alguns Oscars e tal. Acho até que o Boris Ganhou o Oscar de melhor filme, né? Ganhou o Borgnine de ator também, né? E o 12 Homens e uma Sentença meio que seguiu nessa linha, né? Ele era um filme com um tom realista, né? No sentido de você ter uma situação meio que real, né? Apesar de que tem uma outra crítica assim talvez a fidedignidade do roteiro, né? Coisas como, por exemplo, aquela faca que o Henry Fonda leva para a sala do júri, isso nunca poderia acontecer num júri real, né? Um jurado levar uma
produzir uma evidência, produzir uma prova, levar um objeto como prova para dentro da sala do júri. Isso As famosas licenças poéticas. são licenças poéticas, né? Que eu acho que não afasta, né? Mas eu acho que esse filme é daqueles que dá para ser analisado em uma série de níveis, assim, né? A gente pode falar muito sobre atuações, né? A gente pode falar sobre os personagens propriamente, a gente pode falar da história. Vamos falar de tudo, pô. É, Mas realmente dá para tirar várias reflexões desse filme, né? Até você citou a questão do preconceito, que eu acho que é o tema principal do filme. Não só preconceito racial, né? Com relação ao menino que está sendo julgado, mas preconceito com estrangeiro, né? sim. Tem lá a personagem do George Voskovec, né? Que é o jurado Imigrante, o número é imigrante europeu, que a gente não sabe direito de onde ele veio e tal, ele sofre um certo número bullying 11, né? ali. É número 11, Tem personagem contra o idoso, preconceito contra o idoso, né? Isso. Na figura daquele senhorzinho lá, que constantemente o cara é desrespeitado, o nego levanta quando ele está falando. Joseph Sweeney. Preconceito contra a pobreza, né? Também, né? Tem um personagem que é muito preconceituoso, que é o personagem do Ed Begley, né? Que é o jurado número 10, se eu não me engano, né? Isso, exatamente. Ele é grotesco, assim, na sua maneira de pensar e principalmente no seu desrespeito, né, aos demais. Ele é o mais desrespeitoso e tudo. E isso que é interessante, o filme trabalha com uma amostragem assim e vários excluídos, né, representantes de vários segmentos excluídos, né, o idoso, tem o cara que nasceu e se criou também numa periferia, num bairro pobre, que é o personagem do Jack Klugman. Jack Klugman. Tem um cara que é um trabalhador braçal, né, um pintor de parede lá, que é o Edward Beans. Que é o Edward Beans. Então, e tem o imigrante e tudo. Tem um personagem que isso também não fica claro, não era comum deixar isso explícito, mas ele aparentemente é homossexual, que é o personagem do John Fiedler, né, o segundo. Número 2. Mas ele, assim, claramente ele sofre ali um bullying por ser tem uma voz, né, uma voz um pouco mais fina, e ele já começa a falar, você não liga muito para futebol, quer dizer, ele não está no estereótipo do macho americano, aquele cara, né? Então ele já sofre uma certa rejeição por isso, e por aí vai, né? Nós temos esse tipo de situações. Mas o mais interessante é que os primeiros a serem demovidos ou com a opinião mudada são justamente esses, né? Parece que aquela chama acesa lá pelo jurado número 8, né? O personagem do fundo, o grande nome do filme, né? Daria para dizer que ele é o protagonista, apesar de que isso fica bem diluído, assim, não chega a ser um protagonista. Mas eu acho que no caso dele dá para dizer que ele é o protagonista. Os outros é que eu acho que, né, você fica, quem é o segundo ali, quem é o terceiro, porque todo mundo tem mais ou menos o mesmo, tem um tempo de tela parecido, né? E alguns deles têm cenas, assim, a sua cena principal, né, o seu palco ali, né, que é sensacional, aquela cena do jurado número 10, mais perto lá faltando meia hora mais ou menos para acabar, quando ele fala um monte de impropérios, né, e os outros todos vão levantando e vão dando as costas para ele. Putz, aquilo é fora de série, né? Aquela é uma das grandes cenas, né? Mas vamos falar dela mais pra frente, né? Vamos. Mas vamos falar a cena então, vamos começar pelo início, porque eu já acho que o início do filme já é muito interessante, assim, em termos de cinema, né? O plano que ele dá lá, primeiro ele dá um plano do lado de fora, do fórum, né? E ele corta para dentro do fórum, e aí você tem um movimento de câmera que é um tilt, né, que eles chamam, que é quando a câmera vai de cima para baixo em torno do mesmo eixo, né? Quer dizer, não tem um movimento de grua ali, é só a câmera abaixando, aí ele gira e a gente já acompanha um outro personagem que está saindo de uma sala lá, e a câmera segue ali e nos leva, mostra
acho que um guardinha pedindo para o pessoal falar baixo e tal, e a gente vai até a porta da sala de júri, né? Isso aí já é um movimento interessante. Aí a gente corta para dentro da sala. Deixa eu falar dessa abertura ali, porque assim, a gente às vezes pode acabar pecando por falar demais, né, sobre determinadas coisas, mas é porque quando a gente gosta do filme e principalmente lê sobre ele, escuta falar sobre ele, a gente percebe determinadas coisas que vale a pena comentar. E em todas as cenas praticamente a gente tem comentários tanto do ponto de vista da história, da temática, quanto da técnica, né, de cinema. E é muito legal quando a gente percebe que as duas coisas meio que caminham junto, e aquilo até que a gente falou, por exemplo, no episódio Cidadão Kane, né, que nenhuma técnica é empregada gratuitamente. Vou fazer esse tilt, eu vou fazer essa abertura desse jeito porque é bonito, porque é legal. Não, tem uma razão. Quando o diretor é bom, né? Ele tem uma razão para fazer aquilo. Tem uma razão na contação da história, vamos dizer assim. Porra, você começa na rua e você vai afunilando o universo, né? Entrando no tribunal, depois entrando naquela sala, né? Ou seja, você está afunilando para aquele universo particular. Mas, na verdade, tudo aquilo é um extrato do que está ali fora, né? Então, começa lá fora, a gente escuta até sons ambientes, né? De buzina e tal. A gente tem aquele plano que mostra o fórum de fora, assim, né? Foi o que eu falei, tinha um fórum, depois tem por dentro. Mas então, eu só queria comentar, isso aí não é de graça, né? Além de contextualizar e mostrar para a gente onde que o filme vai se passar, já passa uma sensação meio que de opressão, né? Aquelas colunas frias, aquela coisa, e assim, até o título, quando você fala Angry Man, né, os 12 homens raivosos, ninguém fica à vontade ali dentro, né, principalmente o réu, né, óbvio, mas ninguém fica à vontade ali. Está todo mundo angustiado por alguma razão, está todo mundo nervoso ali, não é uma situação confortável para ninguém. E diante do grande sistema judicial opressor e tal. Então, tanto é que os jurados são convocados, né? Não é uma coisa que eles vão espontaneamente, tudo mais. Depois a gente vai ver que a maioria deles quer ir embora o mais rápido possível dali e tal, e por isso já gera um certo estresse, né? A necessidade de ter que ficar além do que eles imaginavam. Mas, seguindo o que você estava falando, né? Entrou na sala, né? do júri. Isso aí corta para 12 jurados, né? Na verdade são 14, porque tem lá 2 reservas que são dispensados. Mas é interessante que ele dá o plano logo dos 12, né? A gente vê os 12, mas eu não sei você, mas o Henry Fonda está com a mão no rosto, não sei se propositalmente, até para a gente não reconhecer ele, para a gente não se identificar, talvez diretamente com um ou outro ator, né? Parece que ele quis dar ali os 12, ó, esses são os 12. Isso me parece claro, assim, que até cerca de 8 minutos de filme a gente não vê o Fonda. Ou pelo menos não vê ele assim com destaque. Não tem destaque, né? Não vê ele com destaque na tela, só ele. Porque depois dessa apresentação, até uma apresentação em que a gente vê lá o juiz totalmente entediado, para ele é só uma rotina aquilo ali, né? Mais um de tantos julgamentos. Já os jurados não, eles estão meio, você vê eles meio ansiosos, assim, o que vai acontecer, como é que não é. Não é uma coisa do dia a dia para eles aquilo ali, né? E depois aquele plano, bem bacana e rápido, que é a única vez que a gente vê a cara do réu, né? E a gente não sabe pouquíssimo dele, né? A gente não sabe nada. Não sabe nada ali. A gente só vai descobrir um pouco pelo que os jurados vão falar, né? Mas a gente vê um plano dele isolado até, não mostra claramente amedrontado. Ele com mais ninguém, você mostra só um close dele, quer dizer, ele está isolado ali. Ele está isolado, está tremendo de enquanto medo, assim. Os caras vão para a sala do júri, né? E aí vem um plano interessantíssimo, né? Sensacional. Que é aquele plano de sequência ali dentro, que aproveita inclusive os créditos, né? O plano começa nos créditos, se eu não me engano, ou faz um pequeno movimento, não, fica fixo. Ele começa um pouco antes até, né? É aquele quando eles começam a sair daquela bancada para ir para a sala, corta,
Aí começa esse plano que você está falando, que dura quase 7 minutos, que primeiro aparece a sala vazia, né? E depois eles entram, mas aí entram Aí os começam créditos, os créditos, isso. nessa história, quer dizer, esse plano sequência engloba até os créditos do filme. Acho que isso, pouquíssimas vezes eu vi isso, que eu me lembre. E aí depois, esse longo plano é interessante para mim, porque ali ele já está deixando a gente, espectador, acostumado com algumas características que a gente vai ver dos personagens ao longo do filme, né? Perfeito. Ali a gente já vê ali o personagem, por exemplo, do Jack Warden, que é o cara que tem um ingresso pro jogo do beisebol. Isso. E quer acelerar a coisa porque, quer ir pro estádio, não quer ficar ali naquela sala discutindo as coisas, vamos resolver essa parada logo, o cara é culpado e vambora. Ele olha pro relógio, já de primeira coisa, né, que ele faz, ele entra na sala já olhando ali. pro relógio, né? Tem aquele lance do calor, né, o Nova York no verão. Faz um comentário que ligou pro coisa lá meteorológico, já viu que vai ser o dia mais quente do ano, não sei o quê. Aí tem, acho que o personagem do Robert Webber, que é o publicitário, né? Uhum. Que é o jurado número 12, que acho que comenta alguma coisa, que ele trabalha com publicidade, quer dizer, tem o Lee Jacob também, que é o jurado número 3, o mais feroz ali, o mais zangado da parada, né? Uhum. Que é o cara que já dá um pouco ali, acho que, não sei se é nesse plano também que ele fala um pouco do filho, né? Quer dizer, a gente já sabe um pouquinho de cada um ali dos jurados, quase todos, né? Talvez menos o Henry Fonda, que é o cara Uma bela que apresentação, né? Uma bela apresentação. Bela apresentação. E é interessante que o plano termina dando destaque no Henry Fonda. Exatamente. Corta pro Fonda na hora que o Martin Balsam, lá, o jurado número 1, que é vamos dizer, quem comanda ali eles chamam de foreman, né? Foreman, né? É tipo não sei, é o líder ali em termos técnicos. Ele chama o Fonda para sentar, porque ele tá naquela área, como é que eu vou dizer, importantíssima daquela sala, que é das janelas. Muita coisa acontece na janela, né? Naquelas janelas lá, né? Tem até eu não sei se você ouviu esse filme com comentário, eu consegui ver. Do Drew Casper. Isso, tem o Drew Casper, que é um estudioso, né, de cinema, ele está em vários documentários desse, em Blu-ray, em DVD, o rosto dele é famoso. E ele fala da importância dessa janela para o filme, né, que representa, entre outras coisas, uma ligação com o mundo externo. Assim, e um ponto de vista diferente, né? Tem até um comentário desse Robert Webber, esse jurado número 12, que nesse plano de sequência ele olha para fora e comenta com o Henry Fonda: pô, eu conheço aquele prédio ali, um prédio famoso, mas nunca me dei conta que aquele prédio é ali, né? Quer dizer, ele está tendo um ponto de vista diferente ali, naquele momento. Então tem esses insights no filme aí que é curioso observar. Esse cara, esse Drew Casper, esse crítico, fala isso, é interessante. E assim, é importante que esse take longo aí, esse plano de quase 7 minutos, ele já cria uma certa ideia de espaço limitado, né, de coisa fixa, de a gente estar meio que preso ali junto com aqueles caras naquela sala. Né, a sala é trancada, tem um até que pergunta, eles trancam a gente, não sabia. E aí o 10 ali já começa o primeiro dos seus deboches, claro que tranca, o que você acha? E por aí vai, né? E assim, e além disso, né? Imagina se a câmera ficasse só parada, né? Talvez ficasse monótona. Não, mas ela, depois de um tempo parada, ela se movimenta, né? Ela mantendo o plano. E o posicionamento dos atores, né? Aquele verdadeiro balé que eles fazem, assim, a encenação é muito, muito bem feito, cara. É muito bem feito e é fundamental ali, né? Você vê assim, a escolha do enquadramento, a mise-en-scène, né, mesmo, quer dizer, como é que ele movimenta a câmera, como é que ele movimenta os atores para fazer os enquadramentos, porque nenhum ator ali fica numa posição por acaso, né? Você vê até em alguns planos, principalmente mais no final do filme, que a coisa é bem organizada mesmo. Você vê os 12 e você está num plano onde os 12 ou os 11 estão aparecendo, porque 11 estão olhando para um outro e o rosto de todos aparece ali. Tá todo mundo organizado no quadro.
E aí, claro, né, a gente tem que lembrar também, que o Lumet, ele era, até pelo trabalho dele na TV, ele era mestre nessa coisa de filmar em espaços confinados e ambientes, inclusive acho que muitos filmes dele, toda a carreira dele vão meio que seguir essa linha, né, de espaços meio limitados, ainda que talvez espaços um pouco maiores, né? Tem um filme dele muito bom ali, a Colina dos Homens Perdidos, né? Isso, eu vi ontem. The Hill. Não deixa de ser um filme confinado, dentro naquela do quartel, né? Ali, né? Mas claro, é meio externo, né? O ar livre. Tem o Dia de Cão, que é quase todo confinado dentro da agência bancária, né? O Veredito, depois um outro filme de tribunal lá que aí eu acho que já tem muita coisa fora também, mas o próprio Assassinato no Expresso do Oriente, que é confinado quase todo dentro do trem, né? Então é um cinema de confinamento. De confinamento, né? E o Lumet dá para dizer que era um mestre nisso, né? Ele foi um grande cineasta, fez grandes filmes. Talvez não tenha tido reconhecimento em vida, né? Ganhou o Oscar, acho, só o honorário, né? Em 2005. Sim, mas concorreu a 5 Oscars, né? É um desses caras injustiçados, talvez, pelo Oscar. Eu acho injustiçado, cara. Acho que a gente até propôs lá naquele nosso relação de temas, né, futuros, a fazer sobre injustiçados? Um podcast sobre alguns filmes dele, né? Ah, sim. Num período na carreira dele que eu acho muito bom. E cabe, né? Acho que cabe. E é um diretor que eu acho subestimado, assim. Você falou mais cedo aí sobre a questão do ser em tempo real ou não, né? E assim, eu acho que é uma das coisas mais bacanas nesse filme é que é o seguinte, esse filme tem 1h36 e ali dentro da sala eles devem passar mais ou menos 1h30. E parece bem mais, né? A gente tem a sensação de ser bem mais. Acontece tanta coisa, o tempo lá fora, né, tá quente, depois fica tempo fechado, chove e tal. Tanta coisa se passa. Aquilo tudo não é 1h30. Né? Eu concordo com você, não é bem em tempo real, não. Não é, e acho que dá uma dilatação, eles dilatam o tempo. Eles dilatam, e também acho que não fica muito claro, por isso que eu digo que eu acho, porque eu já até ouvi alguns podcasts para estudar para esse aqui, e tinha coisa de americano, tá? Podcast em inglês e tal, e os caras às vezes comentando. Você tá podendo, hein? Com certeza. Não, é bom, você entende, é bom ouvir o papo dos caras. Mas o cara até é convencido de que o filme se passa em tempo real. E eu acho que não, tem momentos ali que você vê que passou um tempo, que os caras estão, né, tem tipo um fade, e aí os caras estão em outra posição. A gente não sabe muito bem onde que se dá isso, né? Porque é para ser real. É isso que eu acho uma coisa interessantíssima da gente pensar, né? Porque é para ser tempo real, mas ao mesmo tempo a gente sabe que tem coisa ali que, principalmente pela mudança da iluminação e tudo mais, né? E até pela angústia crescente deles, porque se fosse realmente ficar 1h30 ali, até que não seria tanto tempo, né? Para ficarem tão nervosos, tão... mas é bem mais, né? A impressão, até quando você lê algumas críticas do filme, eles falam que passam uma tarde inteira. Pô, então uma tarde inteira já é mais compatível aí com a ideia que eles querem passar, né? Eu acho que realmente não é 1h30. Você não pode cravar que é em tempo real, assim, não fica essa impressão. Mas eu acho que adiciona a atenção essa coisa de ser o dia mais quente, dos caras estarem sempre suando. Você olha que tem só o personagem lá do E.G. Marshall, que é o jurado número 4, né? Que tem até alguém pergunta para ele, você nunca sua? Não, nunca sou e tal. No final a gente vai ver que ele dá uma suadinha quando ele finalmente modifica a opinião dele. São pequenos toques assim de quase humor no filme. Não vou dizer humor, mas esse dele eu acho que quiseram dar essa coisa dele suar. E outra também, quando tem eles passam o filme inteiro suando e lá principalmente o personagem do Jack Warden reclamando do ventilador que não funciona, e depois quando eles acendem a luz aí percebem que o ventilador está ligado na mesmo interruptor, né? Então era só ter ligado a luz de início. Mas isso o filme ele se pretende ser
tão realista que eles nem perdem tempo falando sobre isso. É banal, né? É um fato banal ali É banal, mas é realista, né? Tipo de coisa que poderia acontecer e isso iria passar desapercebido, né? Mas é interessante justamente dar esses toques de realismo no filme, né? A gente percebe também outro toque de realismo, né? Pouca trilha sonora, né? Sim. Que foi escrita lá pelo Kenyon Hopkins, compositor, mas é bacaninha, mas ela aparece em poucos momentos do filme, né? Tem momentos chaves ali, tem alguns discursos. Eu acho até isso muito de TV, né? Muito de... É verdade. Talvez da linha do melodrama e tal, sem ser um melodrama, esse filme não é um melodrama, mas essa coisa do cara fazer um discurso e aí subir uma musiquinha e tal, né? Uma musiquinha meio glorificante e tal. Pra dar uma sustentação ali, acho que às vezes isso não se faz necessário, né? E as mudanças de lente, né, o Lumet adorava isso, né? E em parceria com Boris Kaufman também, que ele usou vários tipos de lente diferentes de acordo justamente com o estilo que ele queria dar para cada plano, né? Ele tinha muito isso, né? Ele não tinha um estilo rígido definido que aplicava para qualquer filme, para qualquer situação. Não, ele modifica ao longo do filme, né? Porque ele queria no início dar uma sensação, né, de que a coisa ainda não está tão claustrofóbica assim, né? Então eles estão entrando na sala de júri, ali, a parte inicial do filme ele faz com lentes grande-angulares, que aí dão aquela sensação mais de profundidade na sala, né? E também eles querendo passar sempre uma ideia do grupo, né? Ainda era grupo, todos, grupo, né? Você ainda não sabe quem é quem ali, eles não estão individualizados, eles não estão, cada um com sua opinião e tal. E mais pro final do filme, quando ele quer criar a tensão, ele começa ele faz isso que você falou, ele troca de lente e começa a usar lentes teleobjetivas, que são aquelas lentes para você filmar de longe, né? Então, só que quando você usa uma lente dessa, né, mesmo que seja para fazer um close num espaço fechado, o que ela faz, ela diminui lá a profundidade de campo, então você tem a impressão que o fundo está mais perto do ator, né? Então isso cria uma sensação claustrofóbica ali, né? De baixo, né? E vai descendo a linha ele também faz isso, né? Ele começa a filmar de cima para baixo, em plongé, e ao longo do filme ele vai descendo a câmera, a gente não percebe isso, né? A gente não Até percebe. que no final ele começa a fazer em que eles chamam de contra-plongé, que é de baixo para cima. E aí é curioso que a gente sente isso, né? Isso eu acho esse filme. Eu tive algumas experiências assim, de colegas que não gostam de filme antigo, mas que já viram esse filme e gostaram. E é curioso que geralmente o comentário é assim, até que para um filme dessa época ele é bom. Já ouviu isso? Até que para um filme dessa época ele é bom. Eu fico pensando o contrário. Eu falei, quando eu vejo um filme bom, muito bom, atual, é que eu falo, para um filme novo, até que ele é muito bom. Porque, né, para mim, e imagino para você também, os filmes excelentes, excepcionais, estão, na maioria, no passado. Mas... Outro dia eu estava pensando sobre isso, porque tem sempre, nos grupos que a gente participa de cinema, tem sempre as discussões sobre filme de arte, filme pipoca, clássico e filme moderno, filme da Marvel e filme preto e branco. Sempre parece que um embate, né? Mas eu acho que o grande embate mesmo não é esse. Se você pensar, qual a razão por que qualquer pessoa envolvida, pelo menos os produtores, diretores, faz um filme? Desde sempre, desde lá de 1895. Por que alguém faz um filme? Por que você amanhã fala, eu vou fazer um filme? Você só tem duas razões possíveis para fazer filme, né? Ou fazer caixa, ganhar dinheiro, ou dizer alguma coisa, ou se expressar de alguma maneira, né? Assim, basicamente é isso. Claro que tem os empregados do estúdio que eles fazem porque ganham salário, são empregados, não tem que questionar. Mas quem tem o poder de resolver, vou fazer um filme. Bom, ou ele tem um viés artístico, ele quer se expressar de alguma forma. É isso. Claro que às vezes mistura um pouquinho de um pouquinho de outro, mas pende sempre para um lado. Então eu acho que isso que define. Um filme como esse. Mas eu acho que
quando melhor se fazia isso era justamente no passado, na época de ouro de Hollywood. A gente está entrando em outra discussão aqui, mas eu acho que era onde você conseguia fazer filmes que eram comercialmente um sucesso, com filmes onde o diretor tinha algo a dizer, né? Basta Sim. você pegar esses grandes clássicos, eles foram um sucesso de bilheteria. O Vento Levou é um sucesso estrondoso de bilheteria. Casablanca, Lawrence da Arábia, o que eu acho que hoje a coisa é mais distante, né? Você tem fórmula para ganhar dinheiro. Eu entrei nesse assunto justamente porque, nesse caso específico do 12 Homens e uma Sentença, a gente tem uma pequena exceção, porque é um filme que, com certeza, o Henry Fonda, ele não estava querendo ganhar muita grana com esse filme, ele sabia que não ia fazer. Ele até tinha lá um valor para receber, de acordo com a bilheteria, e não recebeu nada, nunca recebeu um tostão pelo filme, justamente porque o filme acabou fracassando a bilheteria. Isso. Uma estratégia errada de lançamento e tal, ele só começou a fazer sucesso depois. Na TV, inclusive. Foi um sucesso de crítica, né? Mas não foi um sucesso de bilheteria. Mas então, é um exemplo de um grandíssimo filme que talvez tenha podido ser grande justamente por não ter essa pretensão de ser um filme comercial, né? De não ser um filme que enchesse os cinemas, né? Ele se concentrou em fazer o cinema que ele queria fazer, o Lumet, contar uma boa história do Rose, e o produtor, no caso o Rose e o Fonda, não estavam metendo bedelho para deixar o filme mais palatável para ninguém. Isso, eu acho que esse é um grande exemplo de um bom filme. Por que a falava? É um filme que não é tão querido do público, mas por que é um bom filme, então? O que você vê nesse filme? A gente vê isso, a gente vê um bom cinema, a gente vê um cara que domina o que faz, que consegue usar boas técnicas a serviço de contar uma boa história, e com o tempo, aí começou a ser admirado justamente por isso esse filme, né? E eu acho que fora isso também, ele é um filme ainda muito atual. Então talvez voltando ao que eu comecei a falar, que o que surpreenda pessoas que não estão acostumadas a ver filmes antigos e veem um filme assim, que vamos lá, tem tudo para desagradar essas pessoas que não gostam de filme antigo, porque primeiro é preto e branco, depois é um filme sem ação, é um filme que se passa, como a gente já falou algumas vezes aqui, confinado dentro de uma sala. Então tem tudo pro cara achar, porra, mas não acontece nada nesse filme. Só que tá acontecendo coisa pra caramba, né? Tá acontecendo excelentes diálogos, excelentes conflitos ali, né? Personagens bem definidos, apesar de a gente não conhecer a fundo cada um deles, mas a gente se identifica, a gente conhece o tipo, né? A gente acaba também julgando eles, os personagens. E tem diálogos ali que, cara, você praticamente pode extrair literalmente que você ouviu ontem, anteontem, né? Coisas como, porra, o cara que vem da favela é tudo igual, é tudo bandido. Ele é um deles. Ele é um deles, né? Você não pode confiar, eles são todos mentirosos, né? Porra, a gente cansa de ler por aí, rede social, entre outras coisas. Eu vou ter prazer em condenar ele, em ser o carrasco dele, eu vou ter prazer em ser o carrasco dele. Coisas desse tipo, né? Quase um bandido bom e um bandido morto, né? É muito atual. Muito atual nesse sentido, né? Ele é atemporal, né? Melhor do que dizer atual, é atemporal. Então, se aplica, porque mudam as minorias, mudam os excluídos. Ali era o garoto provavelmente porto-riquenho, né? O imigrante e tal. Mas os problemas continuam. Inclusive, dá para comentar nesse ponto, eu acho legal comentar que esse filme até ele é um pouco... Sempre tem quem acha alguma coisa para criticar. Então ele é um pouco questionado, o roteiro do Rose, original lá do Rose, que essa representatividade da população de Nova York dos anos 50 estava meio distorcida. Afinal de contas, não tinha nenhum negro, não tinha nenhuma mulher, né? Ok, realmente, seria até talvez um pouco estranho.
né? Mas só que foi intencional do Rose, ainda que possa ser criticável, justamente limitar um pouquinho os subtemas ali dentro daquela discussão. E olha como que a gente já tem subtemas ali dentro para discutir, mesmo sem botar ainda a questão racial de uma maneira mais gritante, né? Colocando a raça negra, ou colocando outros grupos, né? Então, é como se ele quisesse dizer assim, olha, ainda que eu botasse aqui 12 homens brancos, ainda assim você ia ver tanta divergência e tanta diferença de modo de vida, de modo de encarar as coisas, que já é suficiente para dar um filme. Entendeu? E eu acho que tem um outro aspecto aí, que é o seguinte, ele está fazendo a gente refletir, e quando ele coloca 12 homens brancos, primeiro que eu acho que se ele colocasse uma mulher, pelo que eu andei pesquisando, isso seria totalmente fora da realidade da época, talvez, porque dizem que em muitas cidades, estados americanos, até essa época aí, depois, um pouco depois, mulher não podia participar de júri. Negócio absurdo, mas era assim. E então, infelizmente também a questão racial, né, a questão racial ainda era muito forte. E eu acho que ia ficar muito óbvio, cara. Eu acho que ia ficar muito óbvio para a proposta que ele queria ali. E eu acho que ele colocando 12 homens, né, brancos, tem um cara que é meio que representante de uma minoria, mas nem tanto, que é até aquele personagem que diz que cresceu na favela e tal, numa zona. O Jack Klugman. Eu acho que ele cria uma empatia com o público dele de televisão. Que provavelmente, em grande maioria, naquela época, era gente que podia comprar uma TV, eram brancos, né? E é interessante que essas experiências de TV anteriores, do Studio One, lá, do próprio Rose, do próprio Lumet, era muito centrada em questões sociais mesmo, né? Teve um programa que eu até baixei para assistir, que é citado ali como sendo que é o Tragédia na Cidade Temporária, que foi um programa que era bem nessa linha, inclusive tem alguns dos atores que estão no júri ali também, e era bem nessa linha sobre aquela questão de linchamento, né, o linchamento de um inocente, também tema bem atual e tudo, e eles trabalhavam sempre focados nisso. Você falou daquele momento que o Klugman, o jurado 11, né, 11? Não. Não, desculpa, estou confundindo. Klugman 5. Klugman 5, isso. Que ele revela que ele também foi criado naquele ambiente do réu e tudo mais. É um exemplo que chama para mim a atenção daquelas composições, daqueles planos em que a gente tem um personagem falando com outro, mas só que tem outros aparecendo no enquadramento e os outros estão atuando. Aí remete àquela coisa lá dos atores do método, né? Em que basicamente eu acho que um dos pilares lá do método era atuar quando não estava falando, né? Ele atuava não só no momento das suas próprias falas, dos seus diálogos. Tem que estar sempre no personagem. Ele estava no personagem atuando, então a gente percebe, a gente está vendo, eu não lembro quem está conversando ali, um com o outro, e está aparecendo o personagem do Jack Klugman, e a gente vê ele reagindo, a gente percebe que ele vai entrar na conversa, que ele está sendo mexido por aquilo que eles estão falando, que eles estão falando justamente da minoria, daquele rapaz que nasceu naquele ambiente, não podia sair coisa boa dali, que não sei o que, e aí a gente vê ele meio que balançando e entra. Então, isso aparece depois, a gente começa a perceber em vários momentos do filme, né? Em que a gente vê o cara lá do outro lado da sala, mas ele está se mexendo com aquilo que está sendo falado e vai participar. Então, é muito legal isso aí, cara. E é um filme muito carregado em reações, né? Ele dá muito plano de ação, quer dizer, algum personagem falando ou agindo de alguma forma, e você vê a reação de outros personagens, né? Isso é muito interessante quando a gente pensa no personagem do Henry Fonda, porque em vários momentos do filme ali eu fiquei com a impressão que ele está claramente estudando os outros. Então ele joga alguma coisa e ele observa, porque depois ele vai lá e usa aquilo ali.
né? Eu até falei no início, o personagem dele é astuto, né? E às vezes eu confesso que eu fiquei meio até um pouco antipatizando com ele. Aham. Porque parece que ele tá ali para manipular as coisas. É um pouco diferente até do que o personagem fala no início, né? Eles colocam de uma maneira mais neutra. Ele coloca de uma maneira neutra e, claro, tem lá aquele lado do valor elevado, da moral elevada dos personagens do Henry Fonda, mas às vezes parece que ele está só brincando com os outros. Quer dizer, deixa eu ver se eu consigo manipular esses caras aqui. Você tem que levar em conta que ele é um arquiteto, então meio que às vezes ele está ali arquitetando. Pois é, mas você tá brincando, mas eu acho que a profissão dos personagens tem muito a ver com a conduta deles ali dentro daquela sala, né? Eu tinha pensado, Fred, em propor a você a gente fazer aqui um breve comentário sobre cada um dos 12. Será que você gostaria de fazer isso? Um comentário em que sentido? Eu até anotei a gente falar um pouquinho sobre cada um dos 12 ali, alguma coisa específica e tal, ou como que você classifica, ou dá um adjetivo para cada um ali. O primeiro que vier à sua cabeça. Eu já preparei o meu, você vai ter que fazer de primeira aí. Vamos lá, podemos tentar. Número 1. O número 1 é o personagem do Martin Balsam. Eu acho, Balsam. Não sei, neutro, talvez seja. Ele nem se justifica. Ele é o cara que nem. Ele muda o voto dele sem se justificar. Você nunca vê ele dando uma justificativa. É interessantíssimo isso aí, né? Porque parece que por estar naquela função ele não tem. Parece que ele não é um dos jurados, né? Parece que ele só é o líder. Só o coordenador ali. Então, e quando tem as votações, ele nem conta o próprio voto dele, né? Tipo, ele se esquece que é um. E aí, mas isso muda um pouquinho mais pro final, ele some. Não sei se você repara, depois que ele levanta a mão. Aliás, é uma das montagens mais legais do filme, mais uma das votações, mas aí eles não votam no papel, é só levantando a mão, né? Eles fazem de forma diferente. E aí aparece só as mãos, né? E aí depois ele levanta a mão timidamente assim, e coça a cabeça. E aí meio que a partir dali ele some, é estranho, mas tudo bem. Mas ele me parece um cara prático. O adjetivo que eu tinha colocado para ele é prático, porque ele é bem zeloso ali daquela função dele, né? Ele até fica meio bravo uma hora que ele é questionado isso ali e tudo, ele se confronta para variar lá com aquele jurado número 10 do Ed Begley e provoca ele. Ele é um treinador de futebol americano, não é isso? Isso, da universidade. É assistente de treinador, eu acho. Não é nem treinador, é assistente de treinador. Assistente de treinador. Tem a cena em que ele para na janela lá, né, quando começa a chover, né, junto com o personagem do Henry Fonda, que ele conta isso aí. É mais um daqueles momentos que a janela parece que traz um contato com a vida externa. Então ele olhando lá para fora, ali, né? ele fala Isso. E o número 2? O número 2 é o John Fiedler, né, o ator. Banqueiro. Que é banqueiro. Banqueiro não, desculpa. Bancário. É bancário, né? Trabalha no banco. É tímido, né? Talvez como você falou, com traços talvez afeminados para a época, assim, né? O modelo de homem da época, vamos dizer assim. Mas é um cara tímido, é um cara que parece que o tipo do cara que sofre bullying dos outros ali, né? Mas pro final ele se impõe. E ele tem a sua boa cena, que é quando ele comenta o lance da faca, né? Now the boy was 5 feet 7 inches tall. His father was 6'2". That's a difference of 7 inches. It's a very awkward thing to stab down into the chest of someone who's more than half a foot taller than you are. Como o garoto menor do que o pai, né? Eles estão julgando um garoto que foi acusado de matar o próprio pai. Como ele teria enfiado a faca no peito do pai. Seria estranho ele fazer de cima para baixo com uma pessoa que é maior que ele e tal. Então ele tem um momento dele ali que onde ele solta a fagulha ali e dá uma boa ideia, né? Pois é. Jurado número 3. Número 3 é o Lee J. Cobb. Lee J. Cobb. Né? É o cara mais... Everything. Every single thing that took place in that courtroom, but I mean everything, says he's guilty. What do you think? I'm an idiot or something? Isso. Uma boa imitação dele. Mas ele é o cara que, no início, ele me parece um cara super equilibrado, né? Porque ele tá falando de, não,
O caso me parece claro, a razão aponta que esse cara é culpado, não sei o quê, e a gente meio que embarca na dele, mas basta ele ser contrariado pela primeira vez que ele dá uma surtada ali, né? Começa a falar mais alto, é um cara grosseirão, é um cara ali que tem um problema pessoal com o filho, e ele deixa esse problema pessoal afetar o julgamento dele. É outro tema do filme, subtema do filme, né? Exatamente, além de ser preconceituoso e tudo mais, né? Também, mas eu acho que ele não é o cara mais preconceituoso. Eu acho que o não problema dele é fazer o garoto pagar porque o filho dele, na concepção dele, o filho dele estragou a vida dele, né? Ele tem uma decepção com o filho, então ele acha que... Ele se coloca no lugar do pai assassinado. Meio daquela coisa de toda a juventude... Os jovens só fazem cagada mesmo. Tem que pagar, né? Até uma hora lá ele deixa escapar mas vocês vão deixar ele escapar, não sei o quê, como se fosse e ele cai, ele é turrão, ele é um heavy, teimoso, né? Mas ele cai em todas as armadilhas ali do Henry Fonda, né? As pequenas armadilhas. Ele até se contradiz sozinho. Naquela hora que ele fala, eu vou matar você, ele fala, você não queria dizer de verdade que queria me matar. Ever since you walked into this room, you've been acting like a self-appointed public avenger. You want to see this boy die because you personally want it, not because of the facts. You're a sadist. Get him out! You don't really mean you'll kill me, do you? Ou então, também naquela outra cena perto do final, que ele fala, tá, e as outras provas? Não, você acabou de falar que podia jogar fora todas as outras provas, né? Ele tá sempre se contradizendo. Tem o jurado número 4, que é o E.G. Marshall, que é o cara do óculos. Né? Meticuloso e formalista. Que é o cara que é corretor da bolsa, né? Isso. Acho que essa é a profissão dele. É um pouco arrogante, eu acho, bastante arrogante. Ele é arrogante, mas é um cara frio e o cara dos dados, né? O cara que vai analisar os dados. E é até interessante que ele deixa passar, ele até se culpa no final, que ele falou, como é que eu não percebi isso? A questão dos óculos. A marca dos óculos. Né? Marca dos óculos de uma testemunha do crime, né? O número 5 é o Jack Klugman. Isso, que é o que nasceu na favela, ou na periferia, e é torcedor do Baltimore. Torcedor do Baltimore. É um cara que a gente não sabe muito mais sobre ele, a não ser esse passado dele de pobreza, né? E lembrando aí, né, que o Jack Klugman foi o último dos 12 a falecer em 2012. Então, depois que ele morreu, infelizmente os 12 jurados se foram. O número 6 é o Edward Beans, o nome do ator, que é o cara ali que eu acho que é o... Era filhote daqueles programas de TV, tal. Né? Figurinha mas carimbada. é o menor personagem ali. É o cara talvez mais humilde, que é o pintor lá, como você falou. Tem até um momento que ele fala que meu chefe é que pensa por mim, eu não estou acostumado a pensar, não sei o quê. Só que é o cara que tem, né, defende o senhor ali e tal, é um cara que se impõe, né? Sim. É um cara de boa índole, né? Boa índole, né? De bom coração. Ele é justo, né? Ele tá indo meio na Maria vai com as outras, sem pensar muito, e depois, quando tem bons argumentos, ele muda. Ele é o 6º a votar not guilty. E é o jurado número 6. E o 7 é o Jack Warden. Esse é marcante, né? Esse é importante. Que é o vendedor, né, de goiabada, né? De marmelada, sei lá o que é aquilo ali. O vendedor do Yankees, está louco para ir pro jogo. Mas que é um caso daquilo que eu falei, né? Que a profissão diz muito sobre o que ele é, como ele se posiciona ali dentro daquela sala. O cara que está sempre fazendo piadinha com tudo. É um cara meio inconsequente, tipo, vambora, quero ir pro jogo. This kid is guilty, pal. It's as plain as the nose on your face. So why don't we stop wasting our time here? We're gonna all get sore throats if we keep it up, you know? What difference does it make if you get it here at the ball game? Né, não tá nem aí. O jurado número 8, o Henry Fonda. E detalhe é o seguinte, mesmo quando ele muda o voto, ninguém gosta muito que ele muda assim por mudar, né? Assim, ele muda porque ele quer resolver logo o negócio. Né? Ele muda quando
quando vira pro outro lado, ele muda, né? Quer dizer, Ele é um cara meio que ele não tá nem aí pro drama ali, pro conflito que tá acontecendo e pra importância dele naquele corpo de jurados. Ele quer só resolver para ir pro joguinho dele. jurado 8, claro, é Henry Fonda. Eu acho Henry que é Fonda o cara mais, talvez, ético ali, não sei. é o líder ali, vamos dizer, né? It's a very unusual knife. I've never seen one like it. Neither had the storekeeper who sold it to the boy. Aren't you asking us to accept a pretty incredible coincidence? I'm just saying a coincidence is possible. And I say it's not possible. Where did that come from? O apóstolo da liberdade, E é o cara que tem a figura da liderança. É até curioso. sobrenome Davis. É o quê? Meu nome é Davis, né? Sobrenome Davis, no final a Sobrenome gente fica Davis, sabendo. é. É até curioso que eu estou chamando ele de líder, e eu acho que ele é o cara da liderança ali, porque esse filme, só fazendo uma parte aí nessa passagem dos jurados, esse filme, eu me lembro que minha mãe fez administração, né? Era administradora da Petrobras e tal. Minha mãe tinha uma fita de VHS de um cara chamado Peter Drucker, que eu não sei se você já ouviu falar, mas é um dos papas da administração, de empresas e tudo. Tá. O cara é um guru, até hoje, é um dos grandes nomes ali. E nessa fita tinha palestras desse cara e tinha análise desse filme. Porque esse filme foi muito estudado na década de 80, por escola de administração, porque um dos temas desse filme também é a capacidade de você modificar o pensamento do outro, né? O seu aspecto como líder de modificar a opinião dos outros. E aí, no caso, acho que a grande sacada dessa coisa toda é que o personagem do Henry Fonda, ele não atua de forma a fazer com que os outros mudem seu pensamento para pensar como ele quer que pense, né? Ele não impõe, né? Ele não impõe, ele faz com que os outros reflitam e acabam ali fazendo as suas próprias investigações, chegando às suas conclusões. Quer dizer, é um outro nível de liderança, né? Seria o líder ideal, né? Porque ele está convencendo você a seguir uma ideia que acaba sendo sua no final. Exatamente, eu acho que é interessante, como eu falei, aquela coisa da gente participar do filme, o efeito que esse filme tem na gente. Depois de ver esse filme, dificilmente a gente vai ver alguma cena de um julgamento, ou até eventualmente participar de algum julgamento, sem pelo menos se questionar será que é isso mesmo? Será que é tão óbvio assim? Será que os testemunhos são tão confiáveis? Né? Tudo está sujeito a falha. Porque, ao mesmo tempo que esse filme, de certa forma, ele apresenta um pouco, né, do sistema judiciário e como que é um tribunal de júri, e ele até talvez exalte a instituição do júri, por outro lado, ele apresenta um cenário assustador, né, de como foi isso que eu tinha dito, como o negócio pode ser falho. Como que os jurados, ao contrário do que deveria ser, eles não entram naquele tribunal como páginas em branco, né, que vão ser escritas com os fatos que vão ser apresentados. Não, eles já carregam, e isso é humano, isso é natural, eles já carregam ali para dentro os preconceitos, as ideias que eles têm. Então isso é muito perigoso, né, porque o filme termina sem a gente ter 100% de certeza se o rapaz é inocente ou culpado, né? Ele pode até ter sido culpado. Não tem. Tudo isso não ficou provado. Não ficou. E existe aquela coisa da reasonable doubt, né? Da dúvida razoável, da né? dúvida razoável, né? E que por si só já tem que impedir que o cara seja condenado à cadeira elétrica, né? Eu acho que isso é uma chave do filme, justamente porque a gente não sai convicto se o garoto cometeu ou não cometeu o crime. Acho que isso é irrelevante também no filme. Não interessa você chegar a essa conclusão. Eu acho que o legal dessa Reasonable Doubt é que ela é o que convence a gente, espectador, a aceitar os outros mudarem de opinião. Porque tem alguns argumentos ali, até do personagem do Lee Jacob, que eu acho que são super válidos. Tem aquela coisa com o óculos da mulher, né? Se a mulher viu... A mulher que eu falo era uma das testemunhas do crime. Se ela viu o crime sendo
cometido ou não viu, porque ela não estaria de óculos dormindo, e ela se levantou rápido, olhou pela janela, ela não teria tempo de ter colocado óculos, não sei o quê. Aí o personagem do Lee Jacob chega e fala assim, mas como é que você pode falar um negócio desse? Você não sabe se a mulher tem miopia, se ela tem vista cansada, se ela usa óculos escuros, entendeu? A marca no rosto dela feita pelos óculos poderia ter vindo de uma dessas situações. Sim. Ou seja, não seria razoável você concluir que a mulher era míope e, portanto, ela não poderia ter visto o crime. Né? Mas lançou a dúvida. Mas lançou a dúvida. E aí, através dessa dúvida razoável, dessa reasonable doubt, é que a gente realmente pode ter dúvidas. E aí a coisa fica invalidada. Né? Você falou que pouco importa no final se ele é culpado ou inocente, é justamente porque a partir de um certo momento, talvez até já desde o início, né, quem está em julgamento não é nem mais o rapaz. Estou falando em termos da obra, do filme. Né? O julgamento que a gente vai ver ali é o julgamento de todos nós, da sociedade, do nosso preconceito, de cada um dos 12 jurados, do sistema judiciário, da instituição do tribunal de júri. Tudo isso é que meio que está sob julgamento ali, né? Todo mundo em xeque, né? E não propriamente o rapaz. Isso realmente acaba sendo irrelevante, e até essa irrelevância foi dada pelo próprio filme, que não mostrou muito do rapaz, a gente não cria nenhuma empatia com ele, a gente na verdade não está muito interessado né, o que vai acontecer com ele. A gente só está interessado em ver esse jogo de forças, né? Esse jogo de argumentações ali. Isso. Mas só para concluir. Fala do Fonda ainda? Não, vamos concluir os jurados? Não, só queria acabar de falar do Fonda, né? Que o Fonda adorava ter trabalhado nesse filme, né? Dizia que foi um dos melhores 3 que ele trabalhou, né? Juntamente com... ele falava que o Vinhas da Ira e o Consciências Mortas, né? Que ele achava que nesses 3 filmes é onde ele tinha o maior prazer de atuar, como ele tinha no teatro, né? Que aliás são filmes todos esses que ele citou, são filmes com um cunho social muito forte, né? O Vinhas da Ira e o Consciências Mortas, né? Que trata de um linchamento também e tal. E é isso. Bom, e o 9? O 9 é o velhinho, né? Que eu acho que é o Joseph Sweeney. E Joseph Sweeney, esse ator, que é um dos que está nessa teleplay, né, da televisão, né? Outro é o número 11 lá, o George Voskovec, eu acho. Voskovec, sem bigode. É até difícil de falar isso. Na teleplay ele está sem o bigode. E esse é o outro que revela o sobrenome no final, McCardle, né? Isso. E até uma coisa engraçada, né? No final ali, quando ele aborda o número 8, pergunta, não sei o que, qual é o seu nome, tal, Davis, McCardle. Aí ele dá alguns segundos e fala, então tá, tchau. Tipo, não tem muito o que falar eles não mais. tem o que falar, eles não viraram amigos, não vão ser amigos. Cada um vai descer aquela escada pro seu destino ali e voltar para a sociedade, né? Eles vão voltar para o mundo que eles representaram ali durante 1h30. Isso. Mas e o 10? O 10 é o grosseirão. 10 é o Ed Begley, né? Outro ótimo ator também, já ganhador de Oscar, de coadjuvante e tal. These people. E é o cara que é o preconceito, né? O cara é o puro preconceito ali. You saw this kid just like I did. You're not going to tell me you believe that phony story about losing the knife and that business about being at the movies? Look, you know how these people lie? It's born in them. É tão preconceituoso que você vê que os argumentos dele viram pó assim, né? Com o mínimo de lógica, o argumento do cara vira poeira. Né? Mas é o cara que é a face do preconceito ali dentro daquela sala, né? Apesar de ter outros preconceitos, como eu falei, ao longo do filme, até por outros personagens, mas o dele é mais voltado à questão da origem do garoto, né? Da nacionalidade talvez do garoto, né? Tem aquela cena magistral, né? Que ele faz o discurso raivoso ali. Eu acho que e o pessoal se vira. Acho que é depois daquela recontagem que dá 9 not guilty e só sobram os 3, né? E aí ele começa a discursar e vão todos saindo da mesa e depois só fica o número 4, né?
Não, 4? Não, ficam 2. Fica o Jack Warden, mas fica Jack virado, Warden de meio lado, isso, e fica o Ed Marshall. O Ed Marshall. Aí o Ed Marshall fica ali calmo e depois vira pra ele e fala, agora você senta e cala a boca e não fala mais nada. Listen to me. Listen. I have. Now sit down and don't open your mouth again. E é o que ele faz. Ele vai pro canto e não Ele não fica volta naquela mais. mesinha, O personagem né? dele some Ele praticamente. fica naquela mesinha que na verdade só aparece ali, né? Eu pelo menos nunca tinha reparado naquela mesinha antes. Ele fica destacado ali, E ele vai fica pra até outra. o final do filme ali. Inclusive depois, quando tem mais uma votação e vão perguntar pra ele só faz com a cabeça, assim, ele realmente obedece, não fala mais nenhuma palavra, né? Ele muda o voto dele balançando a cabeça. Ele, ele é dono de uma garagem, né? De uma ele oficina. tem uma mecânica. A gente até não falou, o 9 seria um aposentado, né? O 8 é arquiteto, Isso. O 7 é o vendedor de goiabada, o 6 é pintor de paredes, o 5 o Jack Klugman, o que ele faz mesmo? Eu não lembro. Acho que não fica claro, não. Fica clara a profissão dele, né? Não lembro também não. Mas o 11 é o imigrante, né? O Voskovec. O relojoeiro, né? O imigrante, a gente não sabe direito de onde ele vem, se ele dá a impressão que ele é de algum país, né? Ele veio para os Estados Unidos fugindo do nazismo, né? E é o cara que tem o discurso ali da democracia americana, né? Porque ele justamente não tinha essa experiência no país dele. Uhum. Sim. E é também um dos atores que está na teleplay que a gente citou no início, né, original, fazendo exatamente o mesmo personagem, tanto o Joseph Sweeney, o jurado número 9, quanto o Voskovec fazem o mesmo personagem na teleplay. Uhum. E o 12º, que é o Robert Webber, é a bola de ping-pong. É a bola de ping-pong. E é interessante, voltando a esse lance da profissão, como é importante para a figura, para a característica dos personagens, que ele é o publicitário, e ele é ali o cara que é o mais bem apessoado ali, mais galanzinho ali, talvez, do grupo, né? Sim, sim. Mais cara de ator de cinema, né? Uhum. Mas ele é o cara mais superficial, quer dizer, é a pura propaganda, né? Imagem e geralmente superficial por trás, porque quer te vender uma coisa que não é bem aquela coisa. Verdade. Isso é notado, acho que no comentário, esse Drew Casper cita essa coisa. Mas são os 12, né? São os 12. São os 12. E eu acho que são 12 boas atuações, né? Não dá pra botar nenhum reparo, assim. Não dá. A gente compra aqueles personagens, né? A gente entra naquilo ali, realmente... Muito, muito boa escolha mesmo. Diz que o Fonda, inclusive, escolheu mesmo a dedo ali aqueles atores e tal. A iluminação, né, interessante, ela vai mudando também, né, ao longo do filme, vai ficando mais sombria, mais escura, né. A gente vê em diversos filmes, né. E sobre Oscar, hein? Tens alguma coisa para... Esse filme concorreu a 3 Oscars, né? 3 Oscars importantes, melhor filme, diretor e roteiro, não foi isso? Filme, diretor e roteiro, perdeu todos os 3 para o mesmo filme, Perdeu todos, né? A Ponte do Rio Kwai, que é um dos filmes que a gente vai fazer aqui esse ano ainda, coincidentemente, né? Aliás, parando para pensar, a gente viu que 1957 foi um ano bom, né? Um ano bom para o cinema, muito né? bom, muito bom. Ponte do Rio Kwai, 12 Homens e uma Sentença. Qual o outro que a gente comentou, que também vamos tratar esse ano, dentro aí da filmografia do Kurosawa, vamos falar do Trono Machado de Sangue, tem o filme que a gente tratou recentemente do Billy Wilder, Testemunho de Acusação. Ah, sim, outro filme de julgamento legal. Mas tinha outro que eu estou esquecendo, mas é um bom filme também que eu estou esquecendo aqui de 57. Eu não vou lembrar. Assim. Já eu lembro. Lembre aí. Mas a gente pode, então, já nos aproximando do final, falar que esse filme ele virou uma peça de teatro também, depois da teleplay lá do Reginald Rose. Foi adaptado numa peça de teatro. E tem outras versões desse filme, né? Uma delas é um filme feito para TV, em 1997, pelo William Friedkin, né? Diretor famoso de Operação França, Exorcista. A gente já falou bastante do Friedkin aqui quando a gente fez o episódio sobre Exorcista. E que é um bom filme também, né? Você viu esse filme também, né? Vi, mas eu te confesso que... Não é igual a esse, né? É muito difícil ver aquele filme e não ficar comparando com esse. Não dá, é quase não dá para impossível. comparar. Não dá. É bem inferior. E eu acho assim, que não...
Mas é bom, eu gostei dele. Eu diria que eu não gostei tanto não, cara, sinceramente. Principalmente porque ele botou... ele quis dar uma atualizada em muitos subtemas ali, colocar alguns subtemas. Você vê que tem 4 jurados negros, sendo que um deles, inclusive, parece que é meio... É muçulmano. Muçulmano. E, enfim... E essa questão efetivamente entra ali. E algumas atuações eu acho que são, sei lá, não gosto tanto daquele número 7 lá, o Zanza, né? Tony Zanza. Mas tem grandes atores e tudo. Temos aí o George C. Scott, o Jack Lemmon, né? O Jack Lemmon faz o papel do Henry Fonda, o George C. Scott faz o papel do Lee Jacob. Tem, né? o Home Cronin no papel do velhinho, né? Tem o já falecido também, precocemente, da família Soprano lá, qual que é o nome dele? O James Gandolfini. Gandolfini fazia o trabalhador lá, o 6, né? Então, tem bons atores. Tem ali. E tem o Bubba, né? Tem o Bubba do Forrest Gump, o Bubba né? é muçulmano, né? O muçulmano, o Bubba, eu assisti esse filme faz tempo, não lembro com detalhes, não. Mas vale a pena ver até para comparar. Mas na verdade tem outras versões desse filme feitas em diversos países, né? Versões, tem a versão, acho que norueguesa, tem a versão russa, tem versão francesa, tem diversas versões aí desse filme em vários países. Filme que inspirou muita gente, né? Inclusive pessoas que seguiram carreira de direito, porque viram esse filme, se apaixonaram e tudo. Muito bom filme, né? Muito bom. Pô, e assim, só para... Acho que tá fechando, vamos fechar? Vamos fechar. Eu queria só comentar o final, né? Quando acaba, tem aquela cena maravilhosa do Lee Jacob, né? Diante da janela, em que ele sucumbe, né? Aquela pressão toda e meio que envergonhado ali... E ele está diante da janela e aquela chuva torrencial caindo lá atrás, né? Um toque meio Kurosawa aí da chuva que lavando em pratos limpos ali, né? Colocando para fora todas as angústias dele e tudo. E depois, imediatamente, quando ele brada aquele not guilty, aí os jurados começam a se movimentar para sair. Aí acho interessantíssimo aquele plano que ele dá por trás ali do ponto de vista do armário, do né? armário, do cabide, e aí vem eles ali, pegam o coisa, e tem mais fechar com classe, né? O jurado 8 pega o terninho lá do 3 e que está prostrado na mesa, tá como se fosse um derrotado mesmo, e vai lá, ele dá uma motivada, vambora, não sei o que e tal, né? Não chega a falar nada, mas é como se fosse falando isso, né? E aí e depois tem um plano deles descendo a escadaria, depois daquela troca de sobrenomes lá, e a gente vê os 12, a gente consegue ver os 12 descendo. Interessante, né? Cada um numa direção diferente, num ritmo diferente, e bem atrasado, bem depois saiu do Lee Jacob, né? Quase meio se arrastando. Cambaleando assim, né? ali, né? Ele foi uma derrota para ele aquilo ali. Né? Ele levou pro lado muito pessoal. O garoto pessoal. foi inocentado, né? Mas ele foi meio condenado, ele saiu condenado. E é interessante que é uma rima também nesse final, né? Porque o Henry Fonda começa sozinho, tendo que defender os seus argumentos, só que ele tem uma série de argumentos sólidos, e quando o jogo é virado e fica de novo 11 contra 1, só que agora 11 dando como inocente e um só ainda como culpado, o personagem do Lee Jacob não consegue defender sua posição, né? Eles pressionam, agora você está sozinho. Quais são os seus argumentos? E aí, como os argumentos dele são baseados nesse problema pessoal dele com o filho, ele não tem muito argumento. E aí ele sucumbe lá. E aí tem aquele plano famoso ali, que tem os 11, né? Que a gente vê os 11. Remete até, eu vejo aquilo ali, eu lembro daquela, né, da pintura lá, da Última Ceia, aquela coisa, porque a gente sabe que eles estão ali numa posição orquestrada, né, para ficar todos organizado, mas é bonito assim, né? Os 11 olhando, né, para ele, né? Olhando para ele, né? Muito legal. Bela composição de quadros. Beleza, então. Mais um filmaço. Mais um filmaço para nossa galeria. Eu lembrei qual que é o outro filme de 57, que aliás cantamos parabéns para ele essa semana, fez 60 anos, o Sétimo Selo, também vamos falar dele esse ano. Filmaço, também estará no nosso
na nossa jornada aqui no podcast Filmes Clássicos. Mas beleza. Então, próximo, Luquino Visconti, parte 2. Parte né? 2. Parte final, né? Parte final. Parte final. Tratar aí de vários bons filmes ainda do Visconti. Isso aí. Not guilty. Beleza. Mudei meu voto, é not guilty. Not guilty. Eu vou de guilty dessa vez. Valeu então, Alexandre. Então tá. Um abraço, até a próxima. Abraço.